A família Amato morava na casa número 2112, na rua Sutton Circle, numa cidade chamada Chuluota, na Flórida. Margaret, de 61 anos, e Chad, de 59, eram casados e tinham 3 filhos. Jason, o mais velho, era filho de Margaret de um relacionamento anterior. Chad assumiu a criança quando ele tinha apenas 3 anos. Depois de se casarem, veio o segundo filho, Cody, em 1987, e depois Grant, em 1989. Chuluota é uma cidade antiga, mas na época tinha pouco mais de 2.400 habitantes. Ela é conhecida até hoje como a Terra dos Lagos e dos Pinheiros, um lugar realmente lindo e tranquilo de se viver, que fica a cerca de 400 quilômetros da capital Orlando, longe o suficiente da cidade grande e classificada como rural. Em 2019, o ano em que essa história se passa, Jason morava em Winter Springs, também na Flórida, e trabalhava num escritório de empréstimos hipotecários. Chad e Margaret Amato trabalharam muito durante toda a vida e estavam prestes a se aposentarem. Chad era farmacêutico, Margaret trabalhava numa empresa de tecnologia da informação. Eles moravam em uma casa espaçosa de 4 quartos, situada em um terreno muito bem localizado. O casal, inclusive, tinha comprado recentemente outra casa no Tennessee, para onde planejavam se mudar quando se aposentasse. Os Amatos eram uma família muito unida e que amavam futebol. Eles nunca perderam um jogo do seu time preferido e costumavam se reunir no sofá da sala dos pais para acompanhar as finais do campeonato. Depois de sua família, o maior amor de Margaret eram os cavalos. Em seu tempo livre, ela geralmente ia para um estábulo da cidade onde cuidava da Lady, esse cavalo de corrida que foi abandonado e ela resgatou em 2009. A mulher certamente tinha uma alma gentil, caridosa e atenciosa. Quando Lady morreu, ela continuou a frequentar os estábulos, ajudando a cuidar dos cavalos, pois ela gostava de estar perto dos animais. Eles tinham uma espécie de efeito calmante sobre ela, algo que ela precisava muito, principalmente no ano de 2018, quando as coisas em sua casa estavam ficando tensas. Os irmãos Grant e Cody Amato faziam tudo juntos. Eles não eram apenas irmãos, eram melhores amigos. Os dois fizeram ensino médio na escola Timber Creek, onde faziam parte da equipe de levantamento de peso. Quando se formaram, os dois se matricularam na escola de enfermagem, na esperança de se formarem em enfermagem e depois se especializarem como anestesistas. A dupla sonhava em comprar uma BMW e morar na casa da família em Chuluota, quando seus pais se aposentassem e fossem para o Tennessee. Mas as coisas não aconteceram como planejado. Os irmãos finalmente se formaram em enfermagem, mas enquanto Cody prosperava na profissão, Grant era um fracasso. Conforme haviam planejado, os dois se inscreveram em um curso para se tornarem anestesistas. Cody passou, mas Grant não. Em junho de 2018, Grant foi demitido do seu emprego no hospital local por roubar medicamentos. Ele foi pego com grandes quantidades do anestésico Propofol. Este medicamento só pode ser usado com prescrição médica por ser muito potente, e o seu uso a longo prazo pode causar uma diminuição do nível de consciência e a falta de memória. Só para complemento, este medicamento foi o mesmo utilizado por Michael Jackson em 2009, que resultou em sua morte. Grant foi preso e acusado de roubo. Ele também foi acusado de administrar medicamentos indevidamente nos pacientes. Questionado pelas autoridades do hospital, ele disse que fazia isso simplesmente para deixar os pacientes mais relaxados. Como resultado de sua demissão, Grant ficou isolado e deprimido. Ele começou a passar horas intermináveis em seu quarto, dormindo durante o dia e ficando acordado a noite toda, jogando em seu computador e fazendo lives. Junto com a sua saúde mental, sua saúde física também se deteriorou. Seus pais disseram que ele havia perdido peso e parecia um cadáver, com olheiras vermelhas e a pele pálida. No mundo online, Grant se tornou um jogador profissional e dizia ser rico e solteiro, alegando que tinha a sua própria casa e um BMW. Obviamente, o seu grupo de amigos online não sabia que Grant, na verdade, era um enfermeiro desempregado de 29 anos que morava com os pais e não tinha nem carro próprio. Sylvia Ventislavova era uma modelo búlgara de um site de cangurus que Grant chamava de Sylvie. A mulher havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida e todas as noites ele passava horas assistindo Sylvie se apresentar pela webcam. Cada transmissão custava $9 por minuto.
e Grant chegou a pagar $600 em um único dia para ver a mulher se exibindo sem roupa do outro lado da tela. E como ele estava desempregado e não tinha dinheiro, usou o cartão de crédito de seus pais. Não demorou muito e ele começou a dar presentes a Sylvie, enviando diversos itens como roupas e brinquedos adultos mais 18. Grant via Sylvie como sua namorada. Embora ela não tenha retribuído esses sentimentos, ela apreciava a generosidade dele e, claro, o seu dinheiro. O que Sylvie não sabia era que o dinheiro não era dele. Depois de acabar com o limite do cartão de crédito dos pais, Grant começou a roubar o seu irmão. Em apenas 3 meses, ele gastou mais de $200 mil do dinheiro de sua família para satisfazer a sua obsessão por Sylvie. Repreendido pelos pais, ele mentiu, dizendo que estava usando o dinheiro para se promover como jogador no site de streaming ao vivo Twitch. Ele chegou a gravar um vídeo para Sylvie, implorando para que ela mandasse um vídeo de graça. Alright, Sylvia, look at me. I am outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though? Grant Amato não merecia a família que tinha. Apesar de passar meses mentindo e roubando, a família continuou a protegê-lo e apoiá-lo. Chad fez uma segunda hipoteca de sua casa para pagar a dívida acumulada por Grant, bem como suas despesas legais das acusações de roubo de medicamentos. Nesse mesmo tempo, ele descobriu que Grant falsificou seus documentos e estava tentando fazer um empréstimo em seu nome. Ele nunca relatou isso para ninguém, porque não queria que seu filho se metesse em mais problemas judiciais. Passado alguns meses, em dezembro, as coisas pareciam estar se acalmando. As acusações de roubo contra ele foram retiradas, após um acordo com os advogados do hospital. Então, Cody resolveu convidar Grant e outro amigo para fazer uma viagem ao Japão. Ele pagou todas as despesas, cerca de $10 mil. O Japão era uma grande paixão de Grant, e talvez Cody fez isso para tentar manter o seu irmão no eixo. Mas, quando voltaram da viagem, Grant e seu pai começaram a brigar quase todos os dias pelo estilo de vida que ele queria levar sem ter um emprego. Em 19 de dezembro de 2018, Grant saiu de casa após uma discussão tensa com seu pai. Ele mandou uma mensagem para sua mãe dizendo que estava muito cansado de tudo e que agora cuidaria das coisas do seu jeito. Profundamente preocupada, Margaret relatou o desaparecimento de Grant à polícia, explicando que o rapaz vinha tendo fortes sentimentos autodestrutivos. O rapaz foi até a casa de sua tia, Dona Amato, em Apópica, uma cidade também na Flórida, que fica a cerca de 70 quilômetros de Chuluota. Dona disse que o sobrinho parecia magro e exausto. Ela o acolheu e ele passava o dia todo dormindo e a noite inteira acordado. Alguns dias depois, Dona começou a notar vários débitos em sua conta bancária de um site de cangirls, onde Grant falava com Sylvie. Dona ligou para Chad, dizendo o que ele estava fazendo. Chad implorou para que ela não prestasse queixa. Cody pegou o telefone e disse que pagaria toda a dívida do irmão. Dona estava confusa, e quando ela pensou que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, Chad Amato começou a chorar ao telefone. Ele contou a ela sobre todo o sofrimento que Grant vinha causando nos últimos meses e o quanto custou para pagar suas dívidas. Ele disse que não poderia se aposentar em alguns meses como planejava e teria que trabalhar pelo menos mais 2 anos para poder pagar as dívidas do filho. Chad ainda afirmou que estava cansado, mas não poderia deixar o seu filho ser preso. Em 22 de dezembro de 2018, Chad, Margaret, Jason e Cody resolveram pôr um fim nessa situação. Eles foram à casa de Dona e disseram a Grant que ele precisava de ajuda profissional e que o levariam a um centro de reabilitação em Fort Lauderdale. Grant aceitou e se inscreveu em um programa de 60 dias para o vício em conteúdo adulto que ele tinha. Porém, ele fugiu do centro 2 semanas depois, em 4 de janeiro de 2019. Cody havia pagado $15 mil pelo tratamento do irmão. Enquanto Grant estava na reabilitação, Cody acessou seu computador e entrou em contato com Sylvie, dizendo que o seu irmão havia mentido para ela e que todo o dinheiro que ele gastou foi, na verdade, roubado de sua família. Ao saber disso, Sylvie disse que não iria mais se comunicar com Grant.
Em 5 de janeiro, Chad levou Grant ao California Pizza Kitchen, em Waterford Lakes, para almoçar e conversar. No restaurante, Chad tirou do bolso uma lista manuscrita de regras que Grant teria que obedecer se quisesse continuar morando na casa da família. As regras determinavam que ele deveria parar de passar a noite toda online e conseguir um emprego. Seus pais não pagariam mais sua conta telefônica, e ele teria que pagar suas dívidas com a família e deveria fazer terapia. Ele também não tinha mais permissão para se comunicar com Sylvie, e se ele fosse pego fazendo isso, seria expulso de casa imediatamente. Se Grant não concordasse com esses termos, ele teria que deixar a casa dos pais ou se alistar no exército. Em 25 de janeiro de 2019, Cody Amato não foi para o trabalho no Centro Médico de Orlando. Seus colegas de trabalho tinham certeza de que algo errado havia acontecido, pois ele nunca faltou nenhum dia de trabalho nos últimos 5 anos. Eles chamaram a polícia e perguntaram se eles poderiam fazer uma checagem na casa da família Amato. Aproximadamente às 9h20 da manhã, o policial do condado de Seminole, Todd Moderson, e mais 2 colegas chegaram à casa. Ele bateu na porta da frente várias vezes, mas ninguém respondeu. A casa estava estranhamente silenciosa, apesar de várias luzes acesas, mesmo sendo um dia ensolarado. O policial entrou em contato com o departamento do xerife para ter autorização e entrar na casa. Quando foram autorizados, os policiais arrombaram uma porta lateral com uma faca. Lá dentro, deitado no vão da porta, que dava acesso a uma garagem, em posição fetal, estava Cody Amato, vestindo seu uniforme de enfermagem. Ele havia levado um tiro abaixo do olho. Uma arma estava a cerca de 1,5 metros do seu corpo. Próximo a ele, na cozinha, os policiais encontraram o corpo de Chad Amato. Ele estava deitado de bruços, com 2 tiros na cabeça. O homem estava usando um coldre no quadril, com uma arma dentro. Margaret Amato estava em seu escritório, curvada sobre a mesa, com um tiro na cabeça. Grant Amato não estava em nenhum lugar e seu celular havia sido desligado. Na manhã seguinte, 26 de janeiro, os detetives rastrearam o carro de Grant e descobriram que ele estava em um hotel. Os policiais ligaram para o seu quarto, falaram sobre o crime e pediram que ele comparecesse à delegacia para prestar depoimento. Ele concordou e negou saber de qualquer coisa sobre a morte de seus pais e irmão. Na entrevista, ele parecia tranquilo e descontraído, falou sobre sua paixão por futebol, seus jogos online e reclamou da família, dizendo que seu pai era um homem autoritário e abusivo, que o agredia fisicamente, inclusive afirmando que ele batia em sua mãe e em seus outros irmãos sem motivo algum, mas admitiu que estava gastando o dinheiro da família com uma cangirl da Bulgária. Os detetives acharam impressionante que, após 3 horas sendo entrevistado, Grant não perguntou em nenhum momento o que aconteceu com sua família. Então, eles resolveram mostrar a cena do crime, e ele ficou visivelmente emocionado. Jason, o irmão mais velho de Grant, foi falar com ele na sala de interrogatório, mas ele continuou negando ter qualquer coisa a ver com as mortes. Ele implorou para que seu irmão contasse a verdade, mas Grant não disse mais nada. A essa altura, os 2 irmãos eram suspeitos, mas Jason tinha um álibi forte. Ele estava a vários quilômetros de distância da casa dos pais no momento do crime. Segundo Grant, em 24 de janeiro, ele ficou em casa o dia todo, se preparando para uma entrevista de emprego. Quando seu pai voltou do trabalho, eles começaram a discutir, pois seu pai descobriu que ele estava conversando com Sylvie pelo Twitter, usando o celular da mãe, e por conta disso, foi expulso de casa. Grant disse que arrumou suas coisas e quando estava saindo, Chad o parou na garagem. Eles conversaram por mais 1h30. Ele então lhe deu o seu cartão de crédito e pediu que ele passasse a noite em um hotel. Nesse meio tempo, Cody chegou em casa, se despediu de sua mãe e saiu. Tudo isso ocorreu por volta da 00:30 do dia 25 de janeiro. Grant afirmou que quando viu a sua família pela última vez, todos estavam vivos. O rapaz disse ainda que ao sair de casa, foi até uma mercearia local, usou o Wi-Fi da loja para gravar a localização de sua entrevista de emprego no dia seguinte e ficou no estacionamento, onde acabou pegando no sono. Segundo ele, acordou por volta das 6h45 e foi para a entrevista no hotel de onde os policiais ligaram. Apesar da insistência de Grant de que ele não era o responsável pela morte de sua família, ninguém acreditou. A polícia começou a interrogar todos que tiveram contato com Grant nos últimos dias e falaram com a namorada de Cody, Sloa Young.
Ela disse aos detetives que Grant roubou cerca de $60 mil do irmão, além de suas armas para vendê-las. A moça contou também que dias antes de morrer, Cody expressou medo de que Grant estivesse ficando cada vez mais desequilibrado e que talvez poderia matar a todos. Em 28 de janeiro de 2019, Grant foi preso e acusado de homicídio premeditado em primeiro grau. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Enquanto aguardava seu julgamento, ficou na cadeia do condado de Seminole. Em 23 de julho de 2019, se deu início ao seu julgamento. Se Grant fosse condenado, havia a possibilidade de ele pegar a pena de morte. Não havia nenhum sinal de entrada forçada na casa dos Amato, e todos os objetos de valor da família estavam na casa. O gabinete do xerife construiu uma linha do tempo do que realmente aconteceu no dia do crime, com base em diversos depoimentos e provas encontradas ao longo da investigação. De acordo com essa linha montada, aconteceu o seguinte: Grant Amato passou o dia 24 de janeiro em sua casa com sua mãe, Margaret. O último acesso ao seu computador foi às 4h40 da tarde. Com essa informação, a promotoria deduziu que Grant atirou em Margaret por volta das 4h45 da tarde, quando ela estava sentada à sua mesa. Às 5h25, um aplicativo de caminhada no iPhone de Chad gravou 67 passos até o seu carro. Depois, seu telefone ficou inativo quando ele entrou em casa. O primeiro tiro na cabeça de Chad não o matou. Havia um rastro de sangue no chão que sugeria que ele tentou se arrastar, provavelmente em direção ao telefone, após ser baleado. Ele só morreu após levar um segundo tiro na cabeça. Às 5h50, o iPhone de Chad foi desbloqueado e as configurações foram alteradas. Grant então esperou que Cody voltasse para a casa do trabalho. Ele chegou por volta das 9h15 da noite daquele mesmo dia. Assim que entrou em casa, seu irmão deu um tiro em seu rosto. Uma vizinha da família testemunhou que ouviu tiros entre as 8h30 e as 9h30 da noite. Ela não sabia exatamente quantos tiros foram disparados, mas foram pelo menos 5. Às 11h32 da noite, um pendrive com mais de 60 fotos e vídeos de Sylvie foi inserido no computador de Grant. Este pendrive seria mais tarde encontrado pelos investigadores no bolso de sua calça jeans, dentro do carro. Às 11h39, o iPhone de Cody foi conectado ao computador de Grant, mas o processo não foi concluído, sugerindo que quem havia conectado o telefone não sabia a senha. 3 minutos depois, o telefone foi restaurado de fábrica. À 00:08, o aplicativo bancário de Chad foi acessado usando sua impressão biométrica. Os investigadores notaram que o dedo indicador direito de Chad estava menos ensanguentado do que os outros dedos, sugerindo que ele havia sido limpo, o que corroborava com essa teoria. Às 2h54 da madrugada, Grant acessou o Wi-Fi. Às 3h06, ele pagou $600 para reabrir sua conta no site de Cam Girls. Grant então modificou a cena do crime para fazer parecer que o seu irmão matou seus pais e depois tirou a própria vida, o que explicaria a arma perto do corpo de Cody. Grant colocou as munições vazias estrategicamente ao redor da cena do crime, correspondendo ao número de vezes que cada vítima havia sido baleada. O promotor teorizou que ele colocou o coldre com a arma no quadril de Chad, do lado direito, para fazer parecer que ele havia entrado em confronto com Cody. No entanto, era um coldre cruzado, e Chad era destro. Sendo assim, ele deveria usá-lo no quadril do lado esquerdo. Além disso, pessoas que conheciam Chad disseram que ele não andava em casa com uma arma na cintura. Os policiais que atenderam a ocorrência naquele dia testemunharam que o corpo de Chad parecia ter sido movido de lugar. Chad levou um tiro na nuca, o que significava que ele deveria estar deitado de bruços, mas ele estava deitado de lado. Havia 2 poças de sangue embaixo de Cody, uma maior que a outra. A maior ficava mais perto de seus tornozelos e pés, enquanto a menor ficava sobre sua cabeça, onde ele havia levado um tiro. Isso sugeria que ele também havia sido movido de lugar, já que a maior poça de sangue deveria estar abaixo de onde ele havia sido baleado. Um especialista em armas de fogo do Departamento de Polícia da Flórida testemunhou que nenhuma das armas encontradas na casa, das quais haviam 3, foi usada nas mortes. Ele disse também que as balas encontradas perto dos corpos, que os promotores afirmaram que Grant havia plantado, não era da arma que os matou. O médico legista disse que Cody não foi baleado a queima-roupa. Se ele tivesse atirado em si mesmo, o laudo teria mostrado que ele havia sido baleado a queima-roupa. Já Margaret e Chad foram baleados a queima-roupa. O legista disse ainda que a cena do crime indicava fortemente que todas as 3 mortes foram resultados de um homicídio premeditado. Blake Turpin foi amigo de Cody e Grant por mais de uma década.
ele disse que sua pistola 9mm foi roubada de um armário em seu quarto. No entanto, ele não percebeu que tinha sumido até vários meses depois, já que raramente a usava. Quando ele percebeu que havia sumido, relatou o desaparecimento à polícia. As balas que mataram os membros da família Amato eram de uma arma 9mm. No entanto, ela nunca foi recuperada para ter certeza se Grant a roubou para cometer o crime. Para reforçar as acusações contra Grant, a promotoria mostrou uma carta que ele havia escrito para seus amigos online, 6 homens com quem ele passava grande parte do seu tempo jogando na Twitch. Na carta, que foi escrita em algum momento entre 4 a 24 de janeiro de 2019, Grant disse aos seus amigos que tudo o que ele disse a eles sobre sua vida foi inventado. Ele também expressou sua raiva de sua família por uma série de razões. O irmão de Grant, Jason, testemunhou na acusação sobre as relações entre os membros de sua família nos meses que antecederam os assassinatos. Foi um testemunho muito emocionado. Jason contou ao tribunal sobre o ultimato que Chad havia dado a Grant e a lista de regras que ele deveria seguir se quisesse continuar morando em sua casa. A última vez que ele viu seus pais e irmão foi na manhã de 22 de dezembro, quando eles foram para a casa de sua tia convencer o irmão a se internar. Jason foi questionado se seu pai abusava dele ou de seus irmãos. Embora Chad pudesse ser muito rígido, ele não era abusivo. Eles chegaram a apanhar algumas vezes quando eram crianças, mas Jason nunca pensou nisso como abuso. No final de seu testemunho, um dos advogados perguntou se ele amava Grant. Ele disse que amava seus 2 irmãos e começou a chorar. A equipe de defesa disse que os detetives acusaram Grant muito rápido e jamais exploraram outras possibilidades. Eles argumentaram que Grant não tinha motivos para matar os seus pais e irmão. Disseram ainda que ele se dava muito bem com sua mãe e ele e seu irmão eram extremamente próximos. Além disso, a sua família sempre lhe dava dinheiro quando ele precisava. Apesar de todas as acusações, não havia nenhuma evidência física da presença de Grant na cena do crime. Nenhum DNA de sua família e nenhum resíduo de arma de fogo foi encontrado nele. Mas vale lembrar que ele só foi achado 36 horas após o crime, o que daria tempo mais que o suficiente para que ele se desfizesse de qualquer evidência que o incriminaria. Finalmente, em 31 de julho de 2019, após 8 horas de deliberação, o júri considerou Grant Amato culpado de homicídio premeditado em primeiro grau de seu pai, mãe e irmão. Em 12 de agosto, o júri recomendou que Grant fosse condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, o que significaria que ele evitaria a pena de morte. Atualmente, Grant Amato está encarcerado no Instituto Correcional de Madison, na Flórida. Esse caso foi muito repercutido nos Estados Unidos em 2019 e gerou grande indignação, ainda mais pelo fato que a família se dedicou tanto a Grant na intenção de ajudá-lo para que ele se tornasse uma pessoa melhor, mas a retribuição que tiveram foi a morte.